Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é Michele Lemos, sou pedagoga terapeuta. Vamos falar hoje sobre emoções, maturidade, autoconhecimento, carência, relacionamento, infantilidade psíquica. Vamos falar hoje em suma sobre emoções, sobre seja a sua melhor versão. Tem alguém aí? Olá, Beca, tudo bem, querida? Hoje iremos falar com o tema Seja a Sua Melhor Versão, iremos falar de maturidade, carência, relacionamento, infantilidade psíquica, marcando só um tempinho aqui para o pessoal chegar. Tudo bem com você, Beca? Como que ficou sabendo da minha página? Oi, Merielle, tudo bem? Merielle, minha irmã, seja bem-vinda. Vamos esperar só mais um pouquinho, na hora que bater 5 pessoas aqui a gente entra com o tema, tá bom? Tentei hoje colocar aqui o tema, mas eu não consegui ainda aprender, porque na verdade eu fazia live pelo Facebook, agora que eu tô migrando aqui pro Instagram e eu ainda estou na dúvida, sabe? De como colocar o tema aqui fixado pro pessoal poder ver. Oi, Meire. Em respeito àqueles que chegaram pontualmente, eu acho que eu vou começar, né? Nada mais justo. Então, vamos começar aqui falando sobre seja a sua melhor versão. Vamos começar falando aqui sobre emoções, vou deixar essa live registrada, tá? Marquei aqui, peraí que eu deixei guardado aqui, o emociômetro, vou pegar pra vocês, só um instantinho. Só um instantinho que eu vou pegar o emociômetro. Eu esqueci o emociômetro, né, para variar. Bom, em respeito àqueles que já estão aqui, vou começar. O que é emociômetro? Emociômetro são, né, as medidas das nossas emoções, são todas as emoções que a gente traz, né? Deixar bem claro aqui que a gente traz com a gente 25 emoções. Tem teórico que fala que a gente tem por volta de 23, 20 emoções. Tem alguns que falam que a gente tem 25 emoções. Oi, Jaque, tudo bem? Seja bem-vinda. E o que são emoções? Gente, muita gente confunde, beijo, Jaque, emoções, fala que a gente controla as emoções, mas na verdade eu quero que vocês tenham esse discernimento de que a gente não controla as emoções, tá? A gente gerencia as emoções, primeiramente para a gente poder iniciar a live, para a gente poder entender por que a gente não controla e a gente gerencia. Na verdade, as emoções estão dentro da gente, né? As 25 que perpassam uma outra, elas oscilam, hora eu tô feliz, tô alegre, tô contente, tô apaixonado. E por que é muito importante eu entender que a gente não controla, mas a gente gerencia as emoções? Um exemplo muito básico disso é quando a gente dá de frente, um exemplo, tá? Com uma cobra, um tubarão. Quando você fica muito assustada, né, repentinamente, um exemplo disso, o que acontece com você? O seu corpo tende a responder quando você fica muito assustada de repente. O seu corpo sofre reações. É um exemplo de que você não controla as emoções. Por exemplo, levei um susto. Quais são as reações que tem no meu corpo? É sudorese, ou seja, suor em excesso, palpitação em excesso no coração. Eu tenho ali uma descaracterização do meu rosto, que ele fica muito pálido, porque a rede sanguínea tende a tirar sangue do meu rosto e levar para as extremidades do corpo, ou seja, eu fico apática, eu fico pálida. Ou seja, o próprio corpo já mostra pra gente que a gente tem certas reações pelas mudanças drásticas, né, que acontecem à nossa volta, ou seja, quando a gente leva um susto. E o que eu quero dizer com isso? Então quer dizer que a gente não controla as nossas emoções. Se a gente controlasse as nossas emoções, quando a gente estivesse frente a esses problemas, a gente controlaria as nossas emoções e a gente não teria essas reações que o nosso corpo dá quando a gente, né, um exemplo disso de ficar assustado. Então, na verdade, a gente gerencia. E qual a diferença? Controlar as emoções é a gente ver aquela situação e já controlar aquela reação no nosso organismo. Já gerenciar é a gente saber que aquelas emoções estão ali presentes, saber entender que a gente tem por volta de 25 emoções, 23 emoções, a depender do teórico que defenda a ideia de quantas emoções a gente tem. Saber gerenciar as nossas emoções é saber que elas estão ali e saber identificar quando estou feliz, quando estou alegre,
quando estou apaixonado. Mas o que isso tem a ver com ser a sua melhor versão? Quando a gente identifica as nossas N emoções, né? A gente tende a fugir de pessoas manipuladoras, de pessoas tóxicas, deixamos de ser pessoas carentes, ou seja, hoje eu não estou muito bem, então eu tendo a me resguardar por respeito a mim mesmo. Hoje eu já identifiquei um certo abuso, então eu fiquei entristecida com certas reações da pessoa, com certas atitudes, tive certas reações, então eu vou evitar certas emoções, ou seja, certos acontecimentos. À medida que eu vou vivenciando também, conciliado a isso, novas emoções. Então, à medida que eu vou vivenciando, eu tenho que ficar despertada para aqueles tipos de emoções. Então, por isso que a gente fala que a gente não controla as emoções como a maioria fala, tá? Então, por isso que a gente fala que a gente gerencia. Então, é a gente saber que aquelas emoções ali estão presentes, tá? Saber controlar, assim, né? Gerenciar, né, para a gente até mesmo não entrar nem no protocolo de adoecimento, né? O exemplo disso é a depressão, um exemplo. Tem muita gente que confunde depressão com tristeza, né? Tristeza é uma das emoções, né, dentre as 25 que nós temos, a depender do teórico que fala que a gente tem 25 e 23, como eu acabei de falar, né? Tristeza, ela oscila com tá apaixonado, tá feliz, alegre, aborrecido, as N emoções, né? Já a depressão não, ela é uma tristeza que fica, né, que ela não passa, na maioria das vezes ela não tem motivo e como se diz, ela não tem motivo e ela mexe na nossa vida funcional. Ou seja, quando a gente percebe que a gente passa por certa tristeza e a gente não tende a alimentar essa tristeza que perpassa as outras emoções, mas que ela insiste em ficar, insiste em viver, em mexer na nossa vida funcional, em ser a sua melhor versão, implica nisso, de você gerenciar quando a tristeza quer ficar, quer perdurar, e você quebra com o protocolo à medida que você gerencia suas emoções, à medida que você identifica quais são as emoções negativas que você está alimentando no discorrer do seu dia. Ou seja, pensamentos, gente, a gente vai ter, né? Pensamentos ruins e pensamentos maus, né? Eu quero que vocês entendam que o nosso cérebro, ele tem uma função básica. Qual é a função básica do cérebro? Assim como o coração tem a função de bombear sangue para os demais organismos, né, os demais órgãos, e o rins tem a função de filtrar o sangue, o coração de bombear sangue, o cérebro, qual a função dele? É produzir pensamentos bons e ruins. E você, com o autoconhecimento de suas emoções, saber gerenciar essas emoções, e não a partir de hoje você não vai dizer mais que você controla essas emoções, porque vocês aprenderam aqui que a gente não controla, a gente gerencia as nossas emoções, tá? Aí vocês vão auto se percebendo e vocês vão quebrando com o protocolo. Então eu falei basicamente das emoções, fiz aqui uma pauta em respeito a vocês, tá? Para não passar os assuntos e não passar desapercebido aquilo que nós temos que entender sobre a gente, para a gente ser a melhor versão de nós mesmos, né? Sabemos aqui agora então sobre as emoções. Falei quais são, basicamente. Falei que tem de 23 a 25 a depender do teórico, né? Falei que a gerenciar é diferente de controlar as emoções e que a gente não fala que controla, mas sim gerencia as emoções. Agora a gente vai falar do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento basicamente é isso que eu acabei de falar. À medida que eu vou me conhecendo, vou vivenciando, vou vendo que aquela situação não é pra mim, vou vendo que eu tô vivenciando novamente aquele ciclo e qual é o aprendizado que eu posso tirar disso. Se eu não quero vivenciar novamente aquele ciclo, o que eu faço? Eu percebo as minhas emoções frente àquele ciclo, frente àquela situação, e eu quebro com aquele protocolo. Ou seja, eu tenho que ir contra essa maré, ou seja, eu tenho que remar de uma outra forma com que eu possa ressignificar esse sentimento até mesmo ruim que eu tô tendo. Ou seja, se eu tô vendo que eu caso 20 vezes, N vezes, é um exemplo, né, e sempre passo pelos meus problemas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que quebrar com o protocolo, eu tenho que rever as minhas ações, minhas emoções, né, e saber identificar onde eu tenho que romper com o protocolo ruim, né, para que não vire um ciclo vicioso. Oi, Radassa, bem, amor? Então, muitas pessoas acabam casando, fazendo N coisas várias vezes
e repetindo o mesmo protocolo. Por quê? Porque a pessoa não se auto-percebe, a pessoa não se chega em si, não se percebe como como se diz, a protagonista mesmo da sua vida, né? Ela fica o tempo todo se vitimizando. À medida que você vai se vitimizando, você não se dá o direito de rever sua vida, suas emoções, onde que você tem que romper. Então a gente é capaz sim de romper, né, com consciência, tirar lá do inconsciente aquilo que a gente não percebe, passar a perceber, fazer anotações mesmo. Olha, o que eu errava? Obrigada, Jaqueline, que bom que você está gostando. O que eu errava num relacionamento antigo que agora aparentemente eu estou reproduzindo ou estou fazendo inconscientemente nesse novo relacionamento? Então você mesmo pode fazer um sistema de ficha, começar a escrever para você mesmo poder visualizar, tirar desse campo do inconsciente para o consciente de uma forma concreta, para que você possa evidenciar de fato aquilo que você está reproduzindo, né? Porque a gente faz tudo no automático na maioria das vezes. Então, quando você sai do automático, o que você está produzindo aí? Você está produzindo uma expansão de consciência, né? Então, ou seja, eu saio do automático, vocês estão me ouvindo bem? Porque a minha internet às vezes dá uma picotadinha. Então eu saio do automático, eu começo a rever as minhas posturas frente àqueles problemas, porque problema a gente sempre vai ter, né? A gente tem que saber ressignificar e se posicionar frente aos problemas, né? E cortar com os protocolos, ou seja, cortar com o vício de comportamento, né? Porque aquilo que eu estava falando, o cérebro, ele produz tanto pensamentos ruins quanto os pensamentos bons, porque assim como todos os órgãos do nosso corpo têm uma funcionalidade, então o cérebro, ele produz os pensamentos ruins e bons. E o que a gente faz frente ao autoconhecimento à medida com que eu vou me conhecendo, não vou aceitando certas circunstâncias na minha vida? Eu vou quebrando com o protocolo, vou ressignificando, né? Vou gerenciando essas atitudes para uma nova atitude, ou seja, obrigada pelo áudio. Vou ressignificando, vou tirando do automático, levando para uma expansão de consciência, e à medida com que eu vou respeitando que o cérebro produz tanto pensamentos ruins e bons, com autoconhecimento eu vou selecionar durante o dia quais são os pensamentos que eu vou nutrir. Entendeu? Então vocês mesmos escolhem quais são os pensamentos que vocês vão nutrir. Tudo bem, Douglas? Douglas é o doutor em direito aí, gerenciamento também de emoções. Tá explicando aqui, pessoal, Douglas, que muita gente como se diz, confunde em controlar as emoções. A gente não controla as emoções, como muitas pessoas falam. A gente gerencia as emoções. E para quem perdeu esse pedacinho, voltar lá na live que tem lá no início, tá bom? Então, falando das emoções, autoconhecimento, pra gente ser a nossa melhor versão. E agora vamos continuar aqui. Gente, eu queria que vocês soubessem sobre a noção de valor. Como que a gente, para ser uma nova versão de nós mesmos, como que a gente imprime uma noção de valor? O outro só sabe de você na medida com que você demonstra. Um exemplo disso, tá? Eu quero que fique bem nítido para vocês o que eu tô querendo dizer. Se você chega com um carrão, a pessoa vai te perceber da forma com que você chega. Você chega com um carrão e pronto, acabou, e a pessoa acha que você é aquilo ali. É poder, dá para mensurar a grandeza dessa pessoa pelo que você demonstra, tá entendendo? O que a pessoa vai descobrindo sobre você é a medida da vivência. Então, a primeira impressão realmente é que fica. Então, como que a gente pode mostrar essa noção de valor quando eu quero ser a minha melhor versão? Imprimindo valor. A própria palavra já fala, né? Noção de valor é imprimir o valor. Mas é imprimir esperando que o outro imprima em você o valor? Não, você mesmo vai imprimir. Com o quê? Boas posturas, boas roupas, bons lugares frequentados. E ter uma aparência de valor, ou seja, dar valor àquilo que muita gente não dá, ou seja, dar valor a si mesmo. Se você não se der valor, outra pessoa não vai dar valor. O exemplo disso é o exemplo de uma loja. Eu vou dar um exemplo para vocês, para poder deixar bem nítido. Desculpa. Certa feita, é uma historinha, tá? Só para ilustrar a noção de valor. Certa feita, uma dona de uma loja, ela não vendia os artefatos daquela loja. Era uma loja assim, de souvenir, uma loja de R$1,99, um exemplo. E de R$1,99 não, era muito cara. Muito barato era de R$1,99. E quando ela viajou, ela deixou sob a incumbência da sua empregada vender todos aqueles artefatos, né? E o que ela fez? Quando ela viajou, ela deixou ali na incumbência da empregada de vender todo aquele artefato, porque ela ia fechar a loja, ela já não estava mais vendendo nada, ela estava totalmente
desprendida daquela loja, estava desanimada, achava que não ia vender nada. Aí o que aconteceu? Ela viajou, deixou a vendedora vender, né, do seu modo, e o que ela fez? Ela empregou valor. Aquilo que valia R$2, R$1,99 que seja, né? Presta bem atenção nesse trecho. O que valia R$1,99, ela colocou a R$15, a R$20. E o que isso fala com a gente, né? Que ela começou, quando ela passou de R$1,99 para R$20, R$15, R$100, R$200 que seja o valor dessa mercadoria, o que aconteceu? Ela começou a vender disparadamente. E por que ela começou a vender disparadamente? Porque ela imprimiu valor. Ou seja, se a pessoa não te dá valor, aparentemente, né, você não chegou com um carrão, não chegou de uma forma chegando, o que você faz? Você imprime valor em você mesmo. Ou seja, impõe ali, né, o seu empoderamento feminino ou masculino que seja, a sua nova versão, o seu autoconhecimento. E aí você vai colocar uma nova roupagem e a pessoa vai te ver de uma outra forma. Então é você mesmo que vai ditar o seu valor para as pessoas. Então se as pessoas te dão um valor de R$1,99, passa a se dar R$199, né, a R$1.099, a R$1.900. Quer dizer, quanto mais valor você der, mais você se vende no sentido de que aquilo que eu estou proporcionando é legal, a forma com que eu me vendo é um exemplo, tá, gente? Não é se vender no sentido de se aliciar, não é isso. Mas no sentido da forma com que você se oferece para a pessoa, no sentido de que se o rapaz não te chegar no mesmo balanço ali dos pratos equiparados da balança, na mesma correspondência que você tem se dado, olha, tem muita gente, tem uma amiga que ela se veste tão muito bem, gasta perfume caríssimos para poder encontrar com um boy, na hora que chega lá e não dá totalmente valor. Então, se viu que não deu valor, já corta ali. Ou seja, sempre equiparando os pratos da balança para ser a melhor versão. Ou seja, você tem que se dar o valor, e se você viu que a pessoa não se deu o mesmo valor que você se deu, você cai fora. Tá? Ou seja, então ela aumentou o valor da mercadoria, ela vendeu tudo, e quando a chefe dela chegou, ficou abismada com aquilo tudo, porque aquilo que não se dá valor não é muito bem visto. Ou seja, se você entrar numa loja muito chique que vende artefatos para casa, você vai ver que são coisas que são vendidas na mesma loja barata, né? Mas o que imprimiu o valor de fato a esses artefatos foi o valor que foi dado. Tá entendendo? Você escreve aqui pra mim se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então vocês têm que imprimir valor naquilo que aparentemente as pessoas acham que não tem valor, tá? Cria uma página, fala alguma coisa de vocês, naquilo que vocês falam sobre profissão, começa a passar a se vestir bem, a forma com que você se apresenta, a forma com que você fala, a forma com que você estuda, passa a ler bons livros, porque a tendência é você falar bem. Então, quer dizer, são investimentos que você está fazendo na sua personalidade, na sua persona, né? Então, a gente tem que investir. Então, tudo é a forma com que eu me vendo, porque a pessoa, ela só vai julgar naquilo que eu tenho. Agora, quanto à minha pessoa, ela vai levar tempo para saber quem sou eu, tá entendendo? Então, quando você já de imediato já começa a incutir coisas de alto valor em você, com a tendência você ser visto e bem que isso da forma com que você se apresentou. Então, incutir valor em você é a melhor coisa, é a melhor saída. Muitas mulheres também sofrem desse negócio de alto valor. Um exemplo disso é o coquetismo, né, que a gente usa muito. Às vezes a menina quer ganhar tanto um menino ou um menino uma menina, começa a coquetizar na internet. O que seria isso? É criar fakes mesmo para poder levantar o valor da pessoa. Um exemplo disso, né? Ou seja, criar um fake falando que a menina é linda, que o menino é atraente, mas só na verdade para coquetizar, para chamar a atenção daquele que pretende chamar atenção. Ou seja, você está coquetizando, né? Então você vai imprimindo valor em você para chamar atenção. Você está entendendo como essa dinâmica, como que isso de fato funciona? Que bom que vocês estão gostando. Obrigada, Angeline. Então é basicamente isso. Ser a melhor versão é conhecer as suas emoções, saber no lugar do mundo que vocês estão, noção de valor, a forma com que vocês se portam, né? E eu queria falar aqui também sobre... Deixa eu ver. Tem muita coisinha que eu coloquei aqui.
Sobre o autoconhecimento também no sentido da gente não se permitir também que as pessoas fazem mal a gente, né? Ou seja, quanto mais você se remetendo de novo ao autoconhecimento, à medida que você vai se conhecendo muito, você não vai aceitando que o outro vai te fazendo mal também, né? Então, assim, dificilmente uma pessoa que auto se conhece bastante, ela vai se relacionar com uma pessoa manipuladora, uma pessoa tóxica, uma pessoa psicopata. Por quê? Porque a pessoa, exemplo, a pessoa que é tóxica, manipuladora, psicopata, ela vai vendo que aquela pessoa que não está, né, carente, que é aquela pessoa que auto se conhece suficientemente, é aquela pessoa que fica em estado de vigia, né? Ou seja, ela fica atenta a todos os movimentos. Ó, se me faltar com respeito, eu pulo fora. Ó, se não fizer dessa forma, não imprimir o valor dessa forma com que eu espero e eu mereço, e eu reconheço que eu, né, mereço, eu vou pular fora. Ou seja, à medida com que você vai se autoconhecendo, você não vai permitindo, né, que o outro adentre a sua vida de qualquer jeito. Então é tudo autoconhecimento. Então por isso que eu fiz muito na propaganda e coloquei para vocês perceberem mesmo qual é o poder do autoconhecimento, né? Que ele é a chave do pessoal e do profissional. Ou seja, à medida que eu vou me permitindo, à medida com que eu vou me conhecendo, é à medida com que eu vou dando a chave para o outro lidar comigo. Então, à medida que eu vou me conhecendo, eu não vou dando abertura para que o outro adentre de qualquer forma. Não permito com que o outro me faça mal, né? Na maioria das vezes que eu coloquei aqui, olá Adriano, tudo bem, querido? Tudo bem, Adriana? Adriana Oliveira, muito querida também. Então, à medida que as pessoas em suma, elas são assim, a maioria é muito mal resolvida. Por quê? Porque tudo é a forma da percepção da pessoa, como ela cresceu. Se não teve pais que aprovavam as suas atitudes enquanto criança, não formou bem a sua personalidade, a sua autoestima. Oi, amor, tudo bem? Não formou bem a sua autoestima, qual é a tendência, né? É crescer pessoas mal resolvidas. Então, entende-se bem. Imagina você mal resolvido, que você não teve no seu sistema todo esse cuidado, né? Ah, obrigada. De coração. Obrigada. Então, vamos supor que você veio de um sistema mal resolvido e mais uma pessoa mal resolvida, o que vai gerar isso? Né? É por isso que, na maioria das vezes, acaba gerando o quê? Violência doméstica, é um exemplo, né? Porque você tem ali um homem que traz a âncora da agressividade na maioria das vezes, né? E a mulher a âncora da carência. Não pode defendendo no caso que tem agressão, que rola a polícia e que tem que ser preso, não é isso. No sentido da pessoa até ficar falando mesmo coisas que não deve, comportamentos agressivos, comportamentos tóxicos. Por quê? Porque ambos, vamos supor que sejam mal resolvidos. Então entra um homem com a âncora da agressividade, toma aquela agressividade, ele acha que é daquela forma que funciona, porque às vezes foi criado num contexto misógino, um contexto machista, e a mulher, por sua vez, é carente. Por que, na maioria das vezes, é carente? Uma parte nesse relacionamento doentio, porque é uma parte que se permite. Então, quem se autoconhece, voltando aqui novamente ao autoconhecimento, veja bem, então quem auto se conhece, está em aperfeiçoamento das suas emoções, percepções, não vai aceitando certo tipo de comportamento do outro. Pode até ter permitido, a tempo de não ter luz, não ter contato com esse conhecimento, mas à medida que vai tendo, ela vai se libertando, vai se liberando e vai vendo que aquele comportamento, aquela forma de lidar é tóxica, manipuladora e não é saudável para o relacionamento. Tá? Então, eu coloquei também para vocês terem cuidado, né? A forma com que as pessoas depositam lixos em você. Né? O autoconhecimento também está muito ligado também a outra linha de preconceito, ou seja, se eu auto me conheço o suficiente, eu sei que eu sou capaz de chegar até lá e realizar certas coisas, eu sou boa, eu reconheço que eu sou boa, e a pessoa que auto se conhece de verdade, ela sabe elogiar as outras pessoas. Uma pessoa bem resolvida sabe elogiar as outras pessoas. Bem, Luciano, uma pessoa que é mal resolvida, ela não sabe elogiar as outras pessoas. O exemplo disso é um preconceito, né? O outro que está passando, na verdade, é um transeunte. Você não sabe nada da vida daquele que está passando. Você sabe, na verdade, sobre a sua vida. Então, você projeta, você lança no outro os seus lixos, né? As suas frustrações. Você não está falando do outro, você está falando de você, né? Então, aí, mais uma vez, a gente está voltando aí no autoconhecimento. Tá entendendo? Porque é a chave mesmo do pessoal e do profissional. Então, tem que se atentar muito com isso. Eu sou com pessoas mal resolvidas no trabalho.
Então, assim, você está bem fortalecida, ciente, entendeu, Adriana? De como você é, aquilo que você é merecedora, naquilo que nós falamos sobre noção de valor, como você tem valor, entendeu? E na medida que você vai se mostrando que você é bem resolvida, que você tem um traquejo social e você sabe lidar com essas situações, acaba que você até, como se diz, ajuda o outro a se perceber, né? E não é feio também a gente dizer para o outro, olha, até aqui eu percebo que a sua opinião é legal e é válida, mas dali para lá, uma linha daqui para lá, eu já não acato, não acho bem assim e tal. Vai se posicionando, entendeu? E a pessoa vai percebendo que você é uma pessoa bem resolvida e isso vai sanando, ou seja, vai sanando à medida que você vai se posicionando. As pessoas têm que saber a sua zona de limite, porque tudo que a gente permite demais vai adoecendo a gente, mesmo que a gente seja boa suficientemente, tenha autoconhecimento, então a gente tem que colocar limite em todas as formas, para a gente não adoecer, tá certo? Para que o outro entenda também o nosso limite, para que a gente viva em paz, tá? O outro exemplo de autoconhecimento que eu acho muito legal também é assim, você fala que não é fácil porque lidar com pessoas mal resolvidas é muito complicado. A maioria das vezes elas são invejosas, né, que querem puxar o tapete, acham que pelo fato de não serem bem resolvidas, né, não vai atingir certo patamar que você atingiu, porque não se sentem capazes, tá entendendo? Então é tomar no coração mesmo de uma forma bem amorosa, porque aí você vai perpassando por tudo isso e você vai entendendo, tá bom? É entender que você foi um ser iluminado, você teve contato com esse tipo de conhecimento, já a outra pessoa não. Porque a maioria das pessoas são mal resolvidas, como a gente falou aqui agora, tá? Então é ver com amor, carinho isso. E outra coisa também que eu coloquei aqui, pra gente não esquecer, que à medida que pouco nos conhecemos, mais a gente ofende. Então, quanto menos eu me conheço, mais eu ofendo, né? Porque eu acho que eu sou incapaz, eu quero atingir o outro para eu me sentir superior. Um exemplo disso, eu tô no trânsito, né? Eu tô no trânsito, eu quero ofender alguém, eu mando alguém para aquele lugar, se alguém, porventura, algum dia te assustar com essa reação, né? Te mandando para algum lugar, né? O que você faz? Você finge que não ouve aquilo que eu falei, né? O outro que está mal resolvido. Então, você coloca conhecimento da sua paz, às vezes não é fácil, você já vem agitada, então fica ali no seu equilíbrio, tenta se equilibrar, então deixa o lixo com o outro, né? Porque quanto mais o outro grita do lado de lá, tudo bem, querido? Quanto mais o outro grita do lado de lá e a gente deixa entender, né, que a gente ouviu e retruca, a gente dá o poder ao outro, então deixa o outro com o lixo dele, né? Então são pessoas não resolvidas que não tiveram contato com a saúde que você teve, ou às vezes não veio da mesma família bem resolvida que você veio, e por isso que você é uma pessoa tão iluminada, entendeu, Adriana? E aos demais aqui. Oi, Maria Luísa, maravilhosa. Tá? Então, é o que? É a pessoa te xingar no trânsito, deixa a pessoa xingando, né? Você segue a vida, deseja o melhor para ela e prossegue, né? Ou seja, não tomar aquilo como verdade. Ah, sua mãe é não sei o quê. Ah, minha mãe é não sei o quê. Pô, você vai ficar rebatendo? Não. Você sabe a verdade. Você veio para que você veio, você está desenvolvendo um conhecimento, né? Então, o outro ele está se percebendo, o outro ele está falando para se sentir especial, porque ele não se conhece suficientemente. Então, deixa ele lá com as mazelas dele, que ele vai aprendendo com o tempo, que nem sempre vai de cara com alguém com ele, e ele vai aprendendo de uma forma que dá certo. Então, se preserve, tá? Tem pessoas tóxicas, manipuladoras perto de você, fica atenta a esse tipo de comportamento, vai se percebendo e ficar bem assim, aberto, porque a gente não é obrigado a lidar com pessoas tóxicas e manipuladoras, tá? Porque, assim, eu sou evangélica, respeito as outras religiões, mas não é isso que eu tô querendo dizer de religiões. O que eu tô querendo dizer é que, o que eu vou adentrar agora, que as pessoas, elas veem muito à luz da Bíblia, no sentido de que a gente tem que lidar com esse tipo de pessoas e a gente tem que aceitar comportamentos agressivos das pessoas. Não é assim, tá? Jesus boas pessoas, amou as pessoas, mas veja bem, o mais santo era Jesus. O que ele fez? Né? Ele ainda escolheu 12 para andar com ele, ou seja, no dia a dia ele andou
você quer ser uma pessoa cristã e de fato colocar sua fé, como se diz, não necessariamente você tem que se colocar a paixão de pessoas tóxicas, pessoas manipuladoras. Não foi assim que ensinou a gente, né? É a gente amar e respeitar as pessoas, mas cada um no seu quadrado. Se a pessoa é tóxica, manipuladora, que eles ficam por lá, né? Você tem que se precaver, você tem que se prevenir, você tem que ficar aqui no seu mundo, fazendo as suas coisas, se respeitando o seu sistema, né? Se dando respeito, se dando valor, revendo os conceitos, suas emoções, e a pessoa com seu lixo lá, sempre com essa frase, a pessoa com seu lixo pra lá, tá? É uma pessoa que não está em progresso, é uma pessoa que não quer se perceber, não quer mudar, ou às vezes não teve essa luz que você teve, então você tem que progredir e deixar essa pessoa lá. Já é uma pessoa tóxica, manipuladora, e acontece muito de mãe narcisista, né? Filhos que sofrem com mãe narcisista. Aqueles que tiveram o aconchego da mãe, o colo da mãe, uma boa criação, não conseguem às vezes mensurar como que uma mãe pode ser tão ruim, tão manipuladora, mas existe, tá? A síndrome da mãe narcisista, é aquela mãe que pisoteia mesmo no filho, na filha, e não tira ali um filho como vítima, não. É o geral mesmo, né, que coloca abaixo do cachorro, sempre fala que o filho é gordo, que a roupa não tá boa, sempre no objetivo mesmo de diminuir, descaracterizar. Então, entenda, se é a sua mãe, se você tem muita pressa, se tem muito cabelo, se é uma relação que não tem como você deixar de lado, mas entenda que você tem que se preservar. Tá? Então, você se fecha ali, bonitinho, vai fazendo as suas saudadas para que a sua cabeça fique boa e deixar a pessoa organizada ali. Então, cada um com seus lixos. Oi, Paz Luz, tudo bem, amor? Vamos falar aqui um pouco. Tá? Isso que eu falei é normal, sabe, gente? Pra gente não se ferir. Mas se não é uma melhor versão de si mesmo, gente, vamos querer entrar esse tema muito. Deixa eu me consertar aqui. Ah, mas não tem importância. Né? Tem uma coisinha aqui, tá bom? Vamos falar de um tema que quase ninguém gosta de tocar, tá? É gravidez precoce. O que isso tem a ver? Se você... Tudo bem, eu não entendi muito bem. Eu acho que é Carril, Viana. Seja bem-vindo, tá? Desculpa, não é assim, não. Vamos tentar a gente falar da melhor versão, dentre outros assuntos que a gente já falou aqui. Vamos falar no assunto, né, que retomando aqui que eu falei, poucas pessoas querem entrar, que é a gravidez precoce, tá? Assim, por exemplo, eu quero que vocês entendam um amor, tá, gente? Aquelas pessoas que já tiveram filho, não estou falando contra filho, me entendam, não é isso. Porque quando a gente fala de a sua melhor versão, quando a gente fala de gravidez precoce, é no sentido de você se dar o respeito, você esperar, atender ao sistema de uma forma bem agradável, entendeu? É porque muita gente, quando a gente fala de ser a melhor versão, quando fala de gravidez precoce, melhorou? Muita gente, assim, adentra um relacionamento na expectativa de alegrar o outro, né? Então já começa ali, já casa, já tem filho, daqui a pouco puxa uma coisa só para poder alegrar a sociedade. Mas onde está o autoconhecimento, né? Melhorou? Ai, melhorou? Só coloca aí pra mim se melhorou. Que eu vou ver aqui. Ah, tá. Obrigada, tá, Mirelle? Então, entendo então no amor que quando a gente fala de gravidez precoce para ser melhor versão, entendo no amor que vocês têm que se dar o respeito em qual sentido. Já teve um filho? Isso aí a gente não tem que entrar, mas é uma observação. Já teve um filho? Você tem que observar as nuances da vida, você observar naquilo que te pertence, como o outro reage àquilo, se você tem, como se diz, se você tem ajuda do outro. Porque o que acontece? A pessoa entra numa infantilidade psíquica, né? Que a pessoa
pessoa que é já casar, já ter filho, já alegando o outro. E o filho não é pegar o outro. O filho é a continuidade do seu melhor. Né? É você ter o filho de uma forma organizada. Então, já que nós estamos falando de pontos aqui para ser a sua melhor versão, tá de fato melhor. Fala pra mim. Ai, meu Deus, não acredito. Só um instante. Peraí, vou dar uma olhada aqui, peraí. Eu acho que agora vai melhorar. Melhorou? Se puder me dar o retorno. Melhorou? Para aqueles que aguardaram, obrigado. Se puder escrever se melhorou. Tá. Então, voltando, que eu não sei onde eu parei. Então, a gente faz essa questão de cuidar dessa negócio de agradecer. Porque às vezes a pessoa ela acaba de casar, ela já quer ter filho, ou seja, para poder alegrar a vida do outro. Ou seja, você adentra, quando você quer ser a sua melhor versão, você tem que ter cuidado o que é maturidade e o que é infantilidade psíquica. Né? Melhorou? O que é infantilidade psíquica? Ou seja, eu já acabei de entrar um relacionamento, eu já quero dar um filho para a pessoa, porque eu acho que é importante para outra pessoa. Tá entendendo? Porque filho é responsabilidade. Entenda. Melhorou? Mas entenda no amor, no carinho mesmo, de que não é eu dizendo para vocês o que vocês têm que fazer, não é isso, é vocês se observarem, como está a dinâmica da vida de vocês, ver como de fato isso vai funcionar, para que vocês não levem para o lado que você tem que aplicar de alguém, mas pelo lado que você se percebe, você se autovaliza, e você tem que saber o tempo que você tem que gerir, que você tem que engravidar de uma pessoa. Entendeu? Então, assim, tem que cuidar dessa infantilidade psíquica, né? Ou seja, a infantilidade psíquica traz aqui uma divergência com... Ai, gente, eu não sei, eu acho que eu tenho que continuar falando. Vou continuar falando, porque aí eu acho que vai ficar gravado. É verdade, vai ser o sinal da net. Porque quando você entra dentro da infantilidade psíquica, o que acontece? Né? Você sempre quer agradar o outro, né? Então você não atinge a sua maturidade. Né? Então a maturidade é você entender, saber ouvir suas emoções, gerenciar suas emoções, saber aquilo que se adequa, entender seu sistema, o seu momento, saber se é propício para você ou não, para você, tá entendendo? Então, um outro exemplo de infantilidade psíquica, quando a gente compra essa maré, né? Se a gente quer ter uma versão da gente, depois no feed. Isso, tá bom? Que outro exemplo de infantilidade psíquica, por exemplo, a gente está no Réveillon, né? Aí a pessoa fala assim, ó, você tem que usar a calcinha amarela para você poder passar o dinheiro. Ou seja, você que não coloca atrás no seu dinheiro, você que não construa uma ideia de dinheiro dentro de você e dentro da sua vida, se você vai ganhar dinheiro. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, para a gente ser a nossa melhor versão, a gente tem que ter cuidado com essa infantilidade psíquica, né? Aquilo que nos é oferecido, a forma com que nós vimos, a forma com que as pessoas querem curtir a gente como verdade. Então, não necessariamente que você se casou que você tem que ter filhos, né? Para agradar alguém. Será que eu tô me percebendo? Será que eu quero, de fato, né? Usar no Réveillon calcinha de tal cor. Será que eu quero usar calcinha de tal cor? Independentemente se eu vou ter amor no outro ano, se eu vou ter dinheiro. Tá entendendo? É vocês se perceberem aquilo que vocês querem. Né? Porque quanto mais a gente procura agradar o outro, mais longe, mais distante a gente vai se tornando da gente. Né? Então, se chegar mesmo perto de você, ver de fato aquilo que você quer, né? Para você se construir em cima desse conceito. Onde eu estou, o mundo que eu estou e o que eu quero construir para mim mesma, né? O que eu espero de mim mesma. Melhorou? Então, adentrar isso tudo, quem mais agradar o outro, pouco se conhece. E aquele que pouco se conhece, na
maioria das vezes é o quê? Uma pessoa carente, né? Quer agradar demais, esquece de agradar a si mesmo. Então, quer dizer, à medida que eu me esqueço de agradar a mim mesma, eu não me percebo quando eu estou me agradando, né? Então, eu me torno uma pessoa quase minimamente com autoconhecimento, sem quase nenhum, né? Então, uma pessoa carente. Então, eu não levo em consideração as coisas que eu quero, né? Eu quero agradar o outro, eu quero levar em consideração o outro. Isso é sério demais. Isso você pode virar alvo de psicopata, né? Que eu coloquei aqui, de gente manipuladora e tóxica. Sobre os psicopatas, a gente tem que ter cuidado, tá? São pessoas que têm problema no sistema límbico, são pessoas que não têm correspondência emocional, são pessoas que nascem com problema no sistema límbico, são pessoas que têm 0% de emoção, é 100% razão, tá? Não queira você tentar convencer um psicopata, se algum filho, algum sobrinho, alguém que tem um diagnóstico de psicopata, você não vai convencer nada. Então, se fortalecer, você está inteiro ali, porque senão a pessoa acaba com a sua vida, ou seja, você tem que se manter em você. E você não se mantendo em você com menos autoconhecimento, a tendência é você se tornar uma pessoa carente e a tendência é você se tornar um alvo fácil para os psicopatas, né? Porque é aquilo que eu falei, oi, o estado de vigia é aquele. E à medida que eu vou conhecendo, eu vou aparecendo e vou me convencendo, convivendo com pessoas fortes como a mim. Já quando eu não auto me percebo, a tendência é o prato da balança descompensar e atrair pessoas mal resolvidas, pessoas saídas, pessoas manipuladoras tóxicas que possam me manipular, porque eu sou uma pessoa que não me auto-percebo, não me dou valor, né? Então, o autoconhecimento é isso, e ter bem claro essa linha, tá? E aí, se você pega um psicopata desse aí na vida, que pela estatística, no discorrer da nossa vida inteira, a gente dá de cara com uns 25, tudo bem, dele? Tudo bem, Vilma? Dilma? Desculpa, viu? Se você pega uma pessoa psicopata, acaba com a sua vida, né? Porque você não se auto-fortaleceu nas suas emoções, né? Na sua percepção, né? Você se torna um alvo fácil, né? Um exemplo disso é aquela arquiteta do Rio de Janeiro, né? Conheceu o menino nas redes sociais, ele quebrou a casa dela toda, quebrou a cara dela. Então, assim, e são pessoas que levam meses para poder tentar te descobrir, ver a forma com que você funciona. Então, assim, outro sinalizador também é que fala que informação é controle, é uma verdade. À medida que você vai se expondo nas redes sociais, oi, querido. À medida que você vai se expondo nas redes sociais, as pessoas vão vendo como que você funciona, você vira um alvo fácil para os psicopatas. Ou seja, eu alegre, olha, eu moro na rua, olha, eu faço isso, faço aquilo, então a pessoa vai dinamizando a sua vida, e aquilo que Francis Bacon fala, é informação e controle, vai tomando um controle, uma proporção tão grande da sua vida, que daqui a pouco a pessoa está te controlando e você nem está sentindo, e a pessoa vai vivenciando com você, vai te convencendo de você depositar na conta dele, é os famosos estelionatários, né, que enganam mulheres e mulheres por aí. Ou seja, você tem que se fortalecer, não ser uma pessoa carente, porque aí você não se torna também alvo fácil. Tem outras coisas aqui que eu falei dentro do que tem que ser a sua melhor versão. Vamos falar um pouquinho também aqui sobre feminismo, tá certo? Quando a gente fala, porque assim, eu tô pegando os pontos, né, pra gente poder traçar aqui, bem cantinho, pra poder traçar aqui dentro do que é a melhor versão. Vamos falar um pouquinho do feminismo. Tem mulheres que tá se perdendo quando quer ter a sua melhor versão. Ou seja, a pessoa quer tanto ir ao encontro de uma perfeição, dos mesmos direitos, que tem se perdido. Ou seja, e os homens também, mas eu falo muito das mulheres porque tem aquele grupo que faz a distinção, né, de feminismo e de feminazi. A feminazi é aquela que mostra o braço, os seios, cabeludo, aquela coisa toda, que faz daquele movimento político, né, daquele movimento de direitos feministas, uma guerra, né? Então, assim, não é da feminazi que eu tô falando, é do feminismo mesmo. Se você vai na linha do feminismo, se você quer seu direito como mulher, se você quer ser a sua melhor versão, que você não possa se perder no meio do caminho, que você possa requerer seus direitos, mas não de uma forma que você se desvaloriza. Então, ser a sua melhor versão também é postar lá nas redes sociais, não precisa colocar
você goste, você goste, mas assim, uma forma como você não se valoriza, uma forma que você não pareça que você está se vendendo. Então, a gente está falando aqui, né, que é receitas, mas a gente está pontuando coisas que faz você ser a sua melhor versão, porque a forma com que o outro vai imprimir valor em você, a forma com que o outro vai te enxergar, né? Então, uma dessas coisas que você vai fazer a sua melhor versão, você adentra esse lado do feminismo que você é tanto sujeito quanto mulher, que você se perde. Então, tem que cuidar disso aí e não se perder durante essa luta. Ok? Tá. Outro ponto também, quando a gente quer ser a nossa melhor versão, a gente tem que ter cuidado com o que é sinceridade e o que é complexo de inferioridade, tá? Oi, Ivana, tudo bem, amor? Às vezes a pessoa quer achar que tá transparecendo, ser tão sincera, ó, eu estou sendo a minha melhor versão porque eu quero ser sincera demais. Mas falar demais pelo cotovelo, falar com o teor que está ofendendo o outro, não é sinceridade, né? É falta de personalidade, uma pessoa que tem complexo de inferioridade, porque a pessoa fala para machucar o outro, né? Então não é ali, como se diz, então não é ali sinceridade, perdão. Então não é ali incutir percepção de personalidade forte, não é, tá? A pessoa adentrar com esse viés de sinceridade e como se diz, e agredir o outro na forma com que fala, então a pessoa não está indo atrás da sua melhor versão, tá? A pessoa não está agindo com sinceridade, pelo contrário, a pessoa está entrando dentro de um contexto de inferioridade. Ou seja, para eu agir com sinceridade, eu tenho que falar aquilo que eu penso, né? Já que eu quero incutir a ideia de que eu sou muito sincera, mas é incutir a ideia do que eu penso, mas no sentido de uma maneira saudável, né? Que é a comunicação não violenta, né? Aquilo que a gente fala, que a gente tem que conversar com o outro de uma forma mais empática. Perdão, gente. Saber se colocar no lugar do outro na hora de falar, se portar. Então, ser a melhor versão nesse sentido também é ter cuidado também com as palavras. Tá bom? Quem se autoconhece não se preocupa com reconhecimento social, isso nós já falamos, né? Porque se eu me auto-percebo e eu estou em mim, os poucos se importam, os outros poucos se importam, né? Claro que eu não vou viver fora do bom senso, né? Vou viver dentro do bom senso. Mas viver só agradando os outros também não posso. Tá entendendo, né? Isso aqui eu já falei. Tá vendo que é uma pauta em respeito a vocês? Vai ser bem rapidinho, já tô encerrando. Tá? Isso aqui eu já falei. Para quem não ouviu falar, gente, dá uma olhadinha, eu falei de emoções, falei de autoconhecimento, falei de psíquica, maturidade. Tá bom? Sobre maturidade eu quero voltar aqui rapidamente, porque na pauta eu coloquei uma observação que eu não tinha falado. Você uma pessoa que você fala assim, nossa, fulano não amadureceu nada. Pois é, a gente tem que aceitar a ideia de que nem todo mundo amadurece. Tá? Essa é a verdade. Então, assim, você está no seu amadurecimento, você é uma pessoa de luz, sabe que tem contato com todos esses conhecimentos. Então, assim, é entender que nem todo mundo de fato evolui, tá? Porque a idade para a psicologia, ela diz outra coisa que o bom senso diz, vamos dizer assim, né? Ou que outros ramos científicos dizem. Por exemplo, o ECA, tá? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, um exemplo. Fala que criança de 0 a 12 anos e completo. Então, o ECA, dentro do ramo jurídico, o ECA, tá? Criança de 0 a 12 anos. Para a psicologia, criança é de 0 a 12 anos, beleza? Só que adolescente, para o ECA, no ramo jurídico, é de 12 a 18 anos. Para a psicologia, é de 12 a 25. Então, enquanto eu tenho aqui para o ECA, a idade adolescente de 12 a 25, de 12 a 18 para o ECA, na psicologia eu tenho de 12 a 25. Então, são
vê pelos outros ramos aí da ciência, pelo bom senso que você acha, entende pela história, você acha que a pessoa é uma pessoa madura? Não necessariamente, tá? Para psicologia, já essa maturidade, ela vem dos 40 aos 60 anos. Ó, quer dizer, a pessoa já tem, né, meio que viveu um terço da vida para atingir a maturidade. E lembrando que nem todo mundo amadurece. Então, se essa idade é perceptível para a psicologia de 40 a 60 anos, então de 40 a 60 você tem que amadurecer. Mas se você não amadurecer, tá dando errado, é? Mas se você não amadurecer, o que acontece? Né? Você fica ali com a sua infantilidade psíquica, né? Então, quer dizer, eu nem sei se tá cortando aí. Então, o amadurecimento é muito interessante, nem sempre a pessoa amadurecer. Então, quem está procurando a sua nova, melhor versão, é melhorar essa história de amadurecimento, as infantilidades psíquicas, ou seja, quanto menos você quer agradar ao outro, né, mais você vivencia dentro de você as suas histórias, as suas inferências, né, e aí você tende a ser uma pessoa mais firme, uma pessoa mais fidedigna a você mesmo, você tende a amadurecer, né, as suas emoções, os seus sentimentos, as suas percepções, né, e chegar ao conceito de que a pessoa não vai amadurecer sempre. Então, lidar com pessoas que não amadureceram, não amadurecem, é irritante, né? Porque a pessoa amadurece ao ponto que pensa com que o outro seja o imbecil da história, vamos dizer assim, desculpa falar. Então, é ter cuidado, ter paciência com as pessoas que estão à sua volta para que você não tenha problema, porque você precisa entender que nem todo mundo amadurece, mas entendendo nessa regra de 40 a 60 anos, que é a idade mais ou menos que a pessoa leva para amadurecer. Gente, para ser a melhor versão, eu já disse aqui sobre carência, disse sobre relacionamento, disse um pouquinho sobre gravidez precoce, disse sobre autoconhecimento, disse sobre maturidade, infantilidade psíquica, disse também a diferenciação de controlar emoções de gerenciar. Então, vamos parar a partir de hoje, para aqueles que assistiram a live aqui, a gente não controla as emoções, a gente gerencia as emoções. Eu já expliquei lá no início da live, tá? Para que se tiver dúvida, eu chegar atrasada, dá uma olhadinha lá, tá bom? Agradeço a presença de todos. Eu já falei mais ou menos o que eu tinha que falar e eu não vou ficar sustentando muito aqui, prendendo o tempo de vocês, porque a internet não está muito boa, pelo que o pessoal está falando. Mas vai ficar gravado, tá bom? Continua ainda, Mirelle, travando? Aos demais, se quiser falar, continua travando. Então, gente, é basicamente isso, para eu não tomar muito o tempo de vocês, tá bom? Eu vou tentar falar na outra live sobre crime de pedofilia, tá bom? Como evitar o crime de pedofilia, o que acontece no organismo de uma criança que é explorada e abusada, qual a diferença de exploração. A internet tem que estar boa, né? Porque o que acontece? Começa a chegar assim, final de semana, todo mundo usa a mesma internet, que vamos dizer para ele, né? Porque a gente meio que faz a mesma internet, aí acaba que a nossa internet vai comprometida. Mas eu quero agradecer aqueles que estiveram presentes, tá? Pelo amor, pelo carinho de sempre, tá bom? Fique com Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Vê se vocês conseguem escrever alguma coisa, se o som tá bom. Melhorou, gente, a internet? Vai ficar